Espíritos felizes, a senhorita Anais Gordon. Era muito jovem e notável pela doçura do caráter e de eminentes qualidades morais que a distinguiam. Tendo falecido em novembro de 1860, pertencia a uma família de mineiros nos arredores de Saint-Étienne, circunstância que torna interessante sua posição espiritual. A questão de achar que os espíritos entre os pobres reencarnavam espíritos não muito elevados era complicado naquela época, mas assim, e até hoje muita gente pensa que espírito ruim reencarna entre os pobres e espíritos bons entre os ricos. E muitas das vezes é o contrário. Mas, acima de tudo, temos que lembrar que não existe regra. O espírito reencarna onde ele precisa cumprir uma etapa evolutiva. Evocação? Resposta: presente. Vosso pai e vosso marido pediram-me para evocar-vos, e felizes se julgariam se obtivessem uma comunicação. Eu também sou feliz em dá-la. Então, o espírito se sente bem em passar aquela comunicação. Por que tão cedo vos frustrastes aos carinhos da família? Porque terminei as provações terrenas. Podeis ver algumas vezes os vossos parentes? Estou sempre ao lado deles. E aí é aquela questão, por que a pessoa acha que o outro morreu, que não podia morrer? Então, por que tão cedo furtastes aos carinhos da família? Como se um preso estivesse na cadeia e chegasse a cumprir o tempo dele e falasse assim: agora fica aqui porque nós somos seus amigos, nós queremos que você fique aqui conosco. Não é de admirar. E muito provavelmente existe casos que aconteça isso. Mas a tendência natural é a pessoa, tchau, lá fora a gente se encontra. Assim, é o espírito no momento que ele tem para desencarnar. Sois feliz como espírito? Sou feliz. Amo e espero. Os céus não me infundem temor. E cheia de confiança, aguardo que asas brancas me alcem até eles. Que pretendeis dizer por asas brancas? Tornar-me espírito puro, resplandecer como os mensageiros celestes que me ofuscam. Ou seja, ela era uma pessoa boa, mas não tinha muita luz, estava ali cercada pelos bons espíritos e numa condição tranquila, não tinha sofrimento, não tinha o que reparar, mas aspirava essa luz para ascender para Deus. Nota, as asas dos anjos, arcanjos, serafins, que não passam de espíritos puros, são evidentemente apenas um atributo pelos homens imaginado para dar ideia à rapidez com que se transportam, visto como as suas naturezas etéreas os dispensa de qualquer amparo para fender os espaços. Então, nós normalmente queremos achar que os espíritos de maior hierarquia têm asas, mas não é bem assim. Também não vou dizer que não tenho, mas também não vou dizer que tenha. Temos que estudar mais a doutrina espírita para podermos entender que os espíritos possam moldar ou podem moldar a sua aparência segundo a necessidade de quem vai vê-los. Ou quem vai vê-los os moldam segundo a sua capacidade de entender o espírito. As duas situações ocorrem. Contudo, eles podem aparecer aos homens com tal acessório, para lhes corresponderem ao pensamento, assim como os espíritos se revestem da aparência terrestre a fim de se fazerem cognoscíveis. Para que nós possamos entender a aparência dos espíritos, para que a gente possa se fazer entender como eles se dão, como eles apresentam-se, como eles parecem, muitas das vezes faz necessário termos um parâmetro de visão. E como a maioria das pessoas acha que os anjos têm que ter asa, alguns espíritos aparecem com asa. Mas vampiros também têm asa, tá? Podem os vossos parentes fazer algo em vosso favor? Podem, caros irmãos. Não mais me entristecendo com as suas lamentações, pois sabem que não estou perdida de todo para eles. Desejo que a recordação do meu ser-lhes seja suave e doce. Passei qual flor sobre a terra, e nada de pesaroso deve subsistir dessa passagem. A questão básica é: quando se desencarna, a família fica em desespero, principalmente quando morre esse jovem,
Mas é como se a gente tivesse recebido um grande prêmio de Deus para a gente guardar por um tempo. Um grande troféu, guarde esse troféu por um tempo. E aí, a partir de um determinado momento, a gente se desprende desse troféu. E agora me devolve porque você já guardou por tempo suficiente. Seria mais ou menos assim quando a gente perde algum ente querido em idade jovem. E aí a gente tem que começar a repensar muito as nossas ações, muitas nossas atitudes, para que a gente possa entender melhor a forma com que encaramos a realidade, a forma com que encaramos a vida. Como pode ser tão poética a vossa linguagem e tão pouco em harmonia com a posição que tivesse na terra? Aí que vem a questão. Ela era uma pessoa simples, de uma família simples e tem uma linguagem refinada. É que minha alma é quem fala. Sim, eu tinha conhecimentos adquiridos e Deus permite muitas vezes que espíritos delicados encarnem entre os homens mais rústicos para fazer-lhes pressentir as delicadezas ao seu alcance, que compreenderão mais tarde. Então, eles eram rústicos, não rudes. Ou seja, ela estava ali com a missão de ajudá-los de alguma forma. E a maioria das vezes a gente sempre tem ainda a tendência de julgar as pessoas segundo a sua posição financeira. E ao passo que hoje a gente vê que a posição moral do espírito é mais importante que a posição financeira. E aí a gente tem que começar a rever as nossas atitudes, rever nossas ações e compreender como vamos agir de agora para frente. Nota: sem esta explicação tão lógica, consentânea com a solicitude de Deus para com as criaturas, dificilmente se compreenderia o que à primeira vista parecerá só anomalia. De fato que pode haver de mais belo, poético e gracioso que a linguagem desta jovem educada entre os rudes operários? E logicamente que os operários daquela época provavelmente não tinham escolaridade. Porque em 1800 e pouco a escola era só para quem tinha dinheiro, para poucos. E aquele ser dócil, educada, ali no meio deles, com aquela alma de sabedoria, de conquistas interiores, expressava-se de uma forma diferente. Apresentava-se de uma forma diferente. E logicamente toda aquela sociedade convivia com ela de uma forma diferenciada. Dá-se o contrário muitas vezes. Espíritos inferiores encarnam entre os mais adiantados homens, porém com o fito oposto. É visando o seu próprio adiantamento que Deus os põe em contato com um meio esclarecido, e às vezes também com um instrumento de provação desse mundo, que outra filosofia pode resolver tais problemas. A doutrina espírita coloca para nós a importante necessidade de entendermos que cada espírito está onde precisa, junto daqueles que ele tem afinidade ou com os quais ele tem as ferramentas necessárias para impulsioná-los para o crescimento. Cada um trabalhará intimamente para se fortalecer, para se construir intimamente. Cada um de nós somos uma peça importante no processo de renovação das ideias, da renovação dos pontos de vista. Porque à medida que a gente estuda a doutrina espírita, nós vamos ver que existem espíritos em todos os níveis de evolução, em todas as condições evolutivas. E aí, a necessidade de nos fazermos melhores para estarmos em condições melhores junto de espíritos também melhores. A doutrina espírita vem nos esclarecer então que quanto mais nós procurarmos nos levar aqui, mais nós estaremos em melhores condições no plano espiritual. Que a luz divina esteja nos envolvendo e fortalecendo a todos os caminhos, a todos os instantes. Paz e luz, amor e misericórdia para todos nós.